meus amigos e amigas, estamos de volta com um novo vídeo. No vídeo de hoje, um vídeo especial, nós vamos ter uma entrevista, um bate-papo com o nosso amigo Marco Aurélio, que está aqui conosco, veio nos fazer essa visita, né, ao nosso canal. E nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver, filosofia e quadrinhos. O Marco Aurélio, além de fotógrafo e licenciando em filosofia, ele é especialista em cultura geek e quadrinhos, que é justamente a área que ele passeia com mais facilidade. Antes da gente começar essa conversa, essa entrevista, esse bate-papo, vendo aqui que o nosso amigo recentemente chegou de São Paulo e que estava na Comic Con, estava lá vendo de perto, em loco, conferindo as últimas novidades. Eu queria que ele fizesse, você, Marco Aurélio, fizesse para a gente aqui, para os nossos seguidores, um breve relato do que você encontrou, o que você viu lá nessa última edição, nessa mais recente, semana passada, né, que acabou. E o que você pode dizer em breve? Na verdade, na outra há 2 semanas atrás. O tempo passa muito rápido. Pois bem, então nossos seguidores, eu vou querer saber de você um relato sobre o que de bom e de ruim, ou de positivo e negativo, o que rolou lá que você pode trazer pra gente dessa última edição. Tranquilamente. Agradecer primeiro ao convite do Rogério, né? Já há um bom tempo que a gente tenta organizar esse bate-papo aí. Já há um bom tempo. Por conta de agenda, de compromisso, corre, acabou que não estava dando pra gente encaixar. Perfeito. Agradecer aí também, especialista em cultura geek e tal, não sei o que. Não me julgo assim, né? Sou um apreciador, conhecedor aí. Um amante. Isso, um amante dessa cultura já há muito tempo, que hoje em dia tá em voga, mas já vem há muito tempo, né? Desde a época que se criticavam que isso era só coisa de criança e etc. Já é a minha 4ª Comic Con Experience, né, lá em São Paulo. E pontos positivos e negativos é sempre complicado, porque você sempre compara com as outras edições. Certo. Né? E mesmo sendo entusiasta da coisa, eu acho que essa 4ª edição foi a melhor. A cada evento eles melhoram um ponto, seja da questão da logística, seja da questão de atrações, né? Embora acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, já teve 2 edições que veio o Frank Miller. Eu me lembro. Né? Um dos tops aí do mundo dos quadrinhos e tal. Para quem não conhece, está assistindo ao vídeo e está tentando se ambientar, o Frank Miller foi o criador de 300, que depois foi adaptado para o cinema como... Aliás, 300 de Esparta, o quadrinho, que depois foi adaptado para o cinema como 300. Escreveu o Cavaleiro das Trevas, Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Que revolucionou aí o mundo do Homem-Morcego, Sin City, a Cidade do Pecado. Sin City. E outras, também virou filme. Que também virou filme. Então, assim, e co-dirigido também por ele, né? Robert Rodrigues, ele, e até o Quentin Tarantino fez uma participação na direção. Então, assim, a cada edição, pontos positivos, começando pelos pontos positivos. A cada edição eles melhoram, né, as atrações, a quantidade de atrações, um espaço muito grande para os escritores também nacionais, né, quadrinistas nacionais. Importante. Esse ano teve dos internacionais aí o John Romita Jr., um dos principais nomes aí, que praticamente passou em todos os personagens da Marvel. Homem-Aranha, Homem de Ferro, Namor, X-Men, enfim, quarteto todo. Eu acho que... Me lembro muito de ler muita coisa com o desenho assinatura dele. Lá. Sim, John Romita Jr., né? Filho do John Romita Pai, do lendário John Romita Pai, que também um grande desenhista. Teve o David Michelin, não sei corretamente a pronúncia, o pai do Venom, né? Vim com essa camisa aí em homenagem. E de atrativo esse ano na Comic Con, a questão dos 80 anos do Superman, né? O Super-Homem está fazendo 80 anos de existência. O primeiro super-herói, 1938. O personagem que abriu esse espaço aí para todos os outros virem depois, né? Então, assim, há uma certa... como é que eu posso dizer?
um tributo em especial Perfeito. de todos os personagens, de todos os escritores e etc, etc, ao Superman, né? É o personagem mais icônico, porque exatamente foi o primeiro, agrega aquela coisa do sonho do homem de voar, isso. Né? Veio com o famoso filme aí do Christopher Reeve, que também marcou época, claro. né? Inesquecível. Para mim o grande Superman, né? É o Superman, é o único, né? Ficou marcado. Ficou marcado. Como sendo a imagem do Superman, exatamente. a imagem do Christopher Reeve. A influência do Christopher Reeve, do filme do Christopher Reeve, foi tão grande que na época alguns desenhistas começaram a desenhar o Superman parecido com o Christopher Reeve, né? Perfeito, me lembro disso. Então, assim, ele foi um cara que, assim como hoje nós temos o Hugh Jackman como Wolverine, né? Aquele que ninguém vai dizer assim, não resta dúvida de que é ele. Então na época, o Superman foi muito marcante no corpo do Christopher Reeve, né? Chegando a se identificar. Imponente, né? Imponente demais. Um cara imponente demais. E era um cara novo na época, 20 e poucos anos. Muito novo. Mas já tinha aquela imponência físico, do né? Superman. E a beleza clássica. Né? Ele era quase assim, um deus grego. Cara, beleza a mulherada pirava com o Superman. Com certeza. Então, assim, da estrutura logística melhorou muito. A questão da praça de alimentação lá na Comic Con, voltando para a Comic Con Experience. Que antes tinham filas quilométricas e tal. Hoje esse problema foi resolvido. Hoje praticamente uma ala por parte de trás, dependendo do posicionamento que você está, pode ficar para a direita ou para a esquerda, né, dos corredores. É uma ala toda destinada só à praça de alimentação. Ficou uma coisa mais verticalizada ou horizontalizada, dependendo do ponto de vista, mas aumentou a quantidade de mesas, de espaço e tudo, então já não fica aquele aglomerado, que antes era muito cansativo, você já estava com fome, cansado, e pegar filas quilométricas, exatamente. Isso aí, resolver esse problema foi muito legal. Ainda tem problemas de fila para entrar, para retirar ingresso. Até porque é muita gente. É muita gente. Todos os dias. É muita gente. Às vezes a gente só pensa em elencar os defeitos, mas às vezes eu ficava lá passeando pensando assim, poxa, organizar isso tudo, é muito difícil, né, e não falhar. Receber tanta gente. Outra coisa muito positiva na Comic Con Experience, a questão do atendimento médico de emergência, etc. Alguém pode passar Eu vi mal. 2 pessoas lá passando mal e os bombeiros agiram muito rapidamente, né, já ficam ambulâncias lá de prontidão. Isso é um aspecto assim muito legal, questão de segurança e atendimento médico, né, de saúde, etc. Emergência. Sem dúvida. E as ruas estão mais largas, mais espaçosas, mais lojas. O evento como um todo, como eu disse, cresceu muito, né? Questão de espaço, de atrações. E como você mesmo colocou, a quantidade de pessoas é muito grande. Então, para ver certas atrações que passam nos painéis, que são salas igual ao cinema, por exemplo, o Aquaman foi exibido lá com exclusividade. Que legal. Só que as pessoas foram para a fila 4 horas da manhã. Para poder assistir a estreia. Isso aí eu acho que é um erro, porque o que poderia fazer? Fazer várias sessões, por exemplo, aquela sala destinada o dia todo do evento só passando Aquaman. O tempo todo. Todo o tempo. Então, entendeu? E aí com o crachá você identificava quem já assistiu ou não. Isso, e tinha que esvaziar a sala. E isso daria a possibilidade de o dia todo. E de todo mundo assistir. Todo mundo assistir. Obviamente. Exatamente. Então, assim, seria uma solução. Sim. Vou até entrar em contato viável. com eles. Vou entrar em contato com eles, dando essa sugestão. Próximo ano, faça exatamente. Assim. Então, isso é interessante. E no mais, a diversão. Você está num evento daquele ali. Muita amizade. Muita gente daqui de São Luís eu encontrei, amigos de São Paulo. Eu fui para lá com um grupo que tem gente de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro. Então, assim, já pessoas lá mesmo do Rio que eu encontrei. Então, tem assim, aquelas figurinhas carimbadas. Já carimbadas. Todos os anos estão lá. Eu tô virando você isso, é uma né? delas. Já tô na 4ª edição, né? Todo ano eu digo que eu não vou mais, Mas aí vai. acabo indo, né? Os amigos ficam pilhando e no mais, friamente assim, você não fica muito preso tanto à questão de análise, né? Você vai mesmo para curtir uma diversão, e tudo, né? E esse ano a diversão foi muito boa. Ano passado já tinha sido, como estou dizendo, a cada edição melhora. Que bom, isso é bom. E esse ano eu tive a oportunidade de ficar bem próximo. Alugamos uma casa lá, fiquei bem próximo à Comic Con. Sim. E isso melhorou mais ainda a questão do cansaço, tudo, porque cansa. Você anda muito na Comic Con. O espaço é gigante. É bom para quem quer perder um pouco. Sim, eu voltei 1 quilo mais magro. Porque você roda. Então, mesmo que você coma bastante, mas você gasta energia.
e a hora voa lá dentro, né? Isso é bom. E, deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa. Espaços destinados a games, a filmes, a quadrinhos, a cinema, as lojas, isso também é um aspecto interessante, por exemplo, algumas lojas de roupa, de calçados, mas aí estão destinados às figuras do mundo nerd, né? Action figures. Isso, então, por exemplo, se tem uma loja de roupa, ela está vendendo só camisa de super-herói, perfeito. Entendeu? Perfeito. Se é de calçado, são sandálias de personagens. Casa com a proposta. Casa com a proposta. Isso aí é muito bacana lá. Então isso já tinha ano passado. E isso gera também um mercado enorme. Não, né? sem dúvida. Movimenta milhões. As pessoas que vão lá são amantes daquilo ali. Então é difícil você ir a uma feira dessa e não voltar com um presentinho ou muitos presentinhos. Por mais que esses eventos a gente já saiba que são caros, os preços, mas as pessoas gastam. É impossível você ir lá e não voltar, nem que seja com um gibizinho, uma tirinha. E aí quando você vê, você já está com uma camisa e tudo. Arrependimento bate só depois que você chega em casa. Mas é legal. Lá na hora não tem como. Pois bem. Eu acho que mais ou menos isso. Tentei sintetizar. Então valeu a pena, né? Não, tem valido a pena cada ano. Sempre, isso é bom. Marco, então, continuando aqui, entrando agora na nossa pauta de questões que a gente vai conversar, qual foi o seu primeiro contato aí com as HQs e com a filosofia? Você se lembra disso? Qual foi a sua experiência inicial com a nova arte? Lembro perfeitamente. Eu fiz até um post recentemente com falecimento do Stan Lee, né, o grande criador de muitos personagens da Marvel Comics. Eu fiz um post desse no Facebook. Meu primeiro contato com os quadrinhos foi através da minha mãe, né? Porque a minha mãe ela sempre foi foi uma leitora voraz. Ainda é uma leitora voraz. Ainda hoje ela lê quadrinhos. Que bom, para ter uma ideia. Isso é bom. Então o que acontecia? Minha mãe, ela conviveu muito com os tios delas. E os tios delas na época liam muito aqueles faroeste de bolso. Tem. Que a geração mais atual não lembra, né? Willy. Então, assim, não, sem ser os quadrinhos, aqueles romances mesmo. Entendi, sim. Né? E aí o que acontecia? Os tios dela proibiam ela de ler aquilo, que aquilo não era leitura de menina, não sei o que. Uma literatura adulta. Isso, e ela tinha na época 11, 12 anos e tal, mas ela disse que se amarrava naquilo, então ela lia escondido, né? Então isso a incentivou muito para a coisa da leitura. E quando cresceu, migrou para a coisa dos quadrinhos. E a lembrança que eu tenho mais remota, eu ainda não sabia nem ler quando eu fui apresentado ao mundo dos quadrinhos. Eu tinha 5 anos de idade, 4 para 5 anos. Nós morávamos em outro país, meu pai trabalhava e minha mãe era só dona de casa, então passava muito tempo comigo. E ela lia os quadrinhos para mim. Turma da Mônica, Walt Disney, Marvel, DC, ela gostava muito do Superman, aquela coisa toda. Já tinha a história do Christopher Reeve, né? Toda mulher encantada pelo Christopher Reeve. Então ela migrou também para a coisa do Superman, né? Mas o personagem que ela mais gostava era o Homem-Aranha, né? E, consequentemente, porque era um personagem mais leve, mais piadista e etc, etc. Né? E ela lia para mim. Eu me lembro muito bem dessa cena, mesmo com pouca idade. Eu lembro bem disso, eu no colo da minha mãe, nos braços, e ela lendo o gibi do Homem-Aranha. E ela conta uma história que ela começava a rir, às vezes não necessariamente do Homem-Aranha, podia ser o Walt Disney, Turma da Mônica, e eu dizia assim, não mãe, o que é que está escrito? Ela, não, mas aqui não tem nada para ler, Marquinho, né? É só figura e tal. Não, mãe, tem sim, tá me enganando e tal, eu falava esse tipo de coisa. E eu me lembro, mesmo já nessa época, que a coisa que eu achava mais fascinante era o ato de leitura. Eu queria muito aprender a ler. Né? Porque eu queria ler os quadrinhos, né? Então, o que estava ali, o que se passava. Exatamente. Então, assim, quem deu o pontapé inicial nesse hábito da leitura comigo foi a minha mãe na questão dos quadrinhos. E graças aos quadrinhos, fui migrando para as outras literaturas. E hoje eu sou também um apaixonado lá pelo Bukowski, pelo Edgar Allan Poe, Machado de Assis, Dostoiévski, etc. Foi graças aos quadrinhos e graças à minha mãe que me incentivou nessa questão das leituras. A filosofia... todo mundo teve contato com a filosofia no colégio, de modo geral, e etc, etc. Forma. Exatamente. Né? E geralmente só naquele sentido mais academicista, não, escolar mesmo, né? Responder, entender e tudo e tal. Não tinha acontecido nenhum evento específico para despertar a paixão pela filosofia. Isso aconteceu quando eu fazia o curso de matemática na UFMA, que eu fiz o curso de matemática na UFMA, e eu tive um professor de filosofia no curso de matemática, que depois se tornou um grande amigo meu, Jefferson, um abraço aí pro Jefferson,
Tá lá para as bandas do Planalto Central hoje, sendo professor de filosofia. No centro do Brasil. E ele ensinava filosofia de uma forma muito bacana, né? Não tinha aquele caráter peso, isso já na universidade. Formalismo. Isso, e ele era um cara muito jovem na época também e tal, assim, temos idades próximas. E ele... Isso despertava muito o interesse dos alunos, o jeito leve que ele ensinava a filosofia, adaptando com coisas atuais e etc, e etc, etc. E já naquela época eu conseguia fazer links na aula dele com também o mundo dos quadrinhos. Sim. Né? Me lembro de uma aula dele específica que a gente falou sobre 300 de Esparta. Sim. Né? E eu só conhecia 300 pelo quadrinho do Frank Miller. Ainda não tinha conhecido nos livros de história. Entendi. E fui me interessar pela história depois da filosofia, desse contato com não só com os quadrinhos, mas nessa aula com ele. Ah, tá. Entendeu? Aí eu fui mais atrás. Porque até então, quem lê de primeiro momento, lá atrás, a questão do 300 de Esparta, pensa até que é uma história fictícia, não real. Só que realmente foi um embate real. Mas não, né? capítulo da história grega. Exatamente, dos espartanos contra os persas. Verdade. E o Jefferson foi o grande incentivador do curso de filosofia. E aí eu segui, né, com o curso de matemática, depois até abandonei. Mas dali em diante a coisa já estava instalada. Eu já começava a ler livros de filosofia, conversar muito com ele, porque a gente, como eu disse, a gente se tornou amigos, né? A gente tinha um outro colega nosso também, Robson. Mas Robson foi para outra banda e tal. Não tinha tanta agenda para poder sair assim com a gente. Então a gente debatia muito filosofia, como a gente costuma dizer, na prática, né? E aí me emprestava livros, aí comecei a comprar livros, isso sem fazer filosofia ainda no curso de matemática. E aí, anos depois, foi que eu adentrei ao curso de filosofia, né? Já... Agora o engraçado, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha do segundo grau, que ela disse, ela se lembrava de mim lá na turma, no segundo grau. Fiz Cefetman, que hoje é IFMA, né? Curso técnico, e ela dizia assim, não, mas tu já tinha essa pegada filosófica. Desde lá atrás. Eu digo, eu talvez tivesse, não sabia, às vezes a gente não percebeu, né? Então assim, e ficou mais apurado, né? Em relação a isso. Passado o tempo, né? E nesse conjunto da obra, porque eu acredito, Rogério, que de uma forma ou de outra todas as artes acabam estando interligadas. É uma convergência. Uma convergência, uma interligação. Assim. Então, assim, por exemplo, se você é da música, você tem uma visão também fotográfica do mundo. Sim. Se você é da poesia, você tem uma leitura de mundo também. Né? Musical ou filosófica. Isso. Então, assim, a pintura também, então assim, eu acredito que está tudo muito interligado. Sim, perfeito. Então, quando eu também adentrei ao mundo da fotografia, como você falou aí, facilitou muito para mim essas linguagens. Tanto a filosofia, os quadrinhos, apaixonado por cinema também, literatura. Te dá uma base, né? Porque se você for ver, o quadrinho, ele é uma linguagem meio ele é uma fotográfica, é bidimensional, né? Então você trabalha tudo ali num retângulo. Então eu levei muito dos quadrinhos, sobretudo um enquadramento, é uma visão de quem escreve. Exatamente. Ou melhor, de quem desenha. Exatamente. Sobretudo os quadrinhos preto e branco, né? Sim. Quando as pessoas às vezes elogiam a questão das minhas fotos preto e branco, eu procuro muito dessa influência do preto e branco, dos quadrinhos preto e branco. Sin City foi um caso bem específico na minha fotografia. Aquele excesso de contraste, né? Luz e sombra e tal, aquela coisa toda que na fotografia a gente chama de... que são os tons de cinza, nada a ver com o filme lá, com a obra lá. Não, nem com o filme. Entendeu? Então assim, então tá tudo muito interligado e isso facilita. Sim, se você é do quadrinho e migra para a fotografia, se você é da fotografia e migra para o cinema ou para o quadrinho e vice-versa e por aí tal. Há um diálogo incessante entre essas artes, que é só uma questão de percepção, mas perfeito. Está lá. Eles estão o tempo todo dialogando, né? Sim. Uma intersecção. Então aí você começou assim. E os quadrinhos, quais foram os primeiros personagens, além do Homem-Aranha, que lhe foi apresentado através da sua mãe? Depois disso, quais foram os primeiros personagens que você começou? Eu como a maioria das crianças, eu passei pro Walt Disney. Sim. Era muito fã do Pato Donald e do Peninha. Sim. Adorava o Peninha. Por incrível que pareça, o Zé Carioca, por ser brasileiro, mas eu não curtia muito o Zé Carioca. Né? Eu gostava muito do Donald e do Peninha, me lembro muito disso. E falei o Walt Disney, né? Aí já tinha passado a questão do Homem-Aranha e tal, aquela coisa toda.
E Turma da Mônica também. É necessário. Quase todo mundo, salvo exceções, mas todo mundo, toda criança. Alguém que não goste ou que não tenha passado pela Turma da Mônica, né? Lido. Então assim, e na Turma da Mônica eu era muito fã do Cebolinha e do Penadinho. O Penadinho eu sempre achei assim formidável, porque tratava da questão da morte com um tom de humor, né, que eu acho que deveria ser até o jeito que a gente deveria conduzir. E para crianças... Para criança era fantástico, né? Porque os personagens, embora lidem com múmia, lobisomem, vampiro, mas não são assustadores, né? Não. Eram tirinhas de humor. E isso era muito legal. Você cria até uma certa simpatia. Exatamente, exatamente. Então eram os meus personagens prediletos. Ainda é. Muita gente. Né? Ainda são. O Cebolinha e o Penadinho. E quadrinhos nacionais, no plano nacional, que você pode destacar que seja digno de nota quando o tema é quadrinhos? Além desses que você já falou. Sim. Aí já numa ótica de um quadrinho mais adolescente e adulto, não mais esse de base, né, da formação. Eu acho assim, tem vários autores aí que estão se destacando, como a gente já salientou aqui no início do vídeo. Outrora havia uma discriminação muito maior do que há hoje no mercado dos quadrinhos, sobretudo quadrinho nacional. Ainda é difícil para os escritores e desenhistas, é uma luta árdua, esse reconhecimento, né, e tentar concorrer com o mercado internacional é bem complicado. Mas já há algumas pessoas que se destacam. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do Danilo Beirute, né, que escreveu, está participando do projeto aí da Maurício de Souza Produções, que são encadernados que estão saindo com os personagens da Turma da Mônica, só que mais amadurecidos, com uma visão diferente. E ele tem a linha do Astronauta, né, que eu gostei muito do primeiro volume, que tem uma pegada bem existencial, filosófica. Eu gosto muito do Astronauta. O Astronauta, nesse primeiro volume, ele passa por uma situação muito parecida com o do filme lá Perdido em Marte. Sim. Gravidade, ele está sozinho, ele começa a ter problemas lá, ele começa a surtar, ele tem que se virar. Então, assim, os personagens da Mônica com um tom mais adulto. E o Danilo Beirute é um dos nomes assim que eu lembro. Há muitos outros aí, né? Por exemplo, vou até mostrar um que eu peguei aqui. Fica à vontade. Esse aqui eu comprei por acaso, né, que é o Robô Esmaga, do Alexandre Lourenço. São tirinhas, eu não conhecia o trabalho dele. Vou mostrar aí para o pessoal. São tirinhas, né, com letras bem pequenas. Então, esse aí é um ponto negativo que eu achei. Mas é interessante, eu entendi o objetivo dele, dos pontos serem pequenos, né, das letras serem pequenos, o desenho. O traço é bem minimalista. Né? Bem minimalista. E o trabalho dele, eu fiquei muito bonito, né? Sim, o trabalho dele eu fiquei sabendo que era de mídias sociais. E aí esse aqui é o primeiro livro dele, se não me falha a memória. Né? Então, assim, muito elogiado. Ele está migrando aí. Isso, Alexandre Lourenço. Tem um outro também que eu tive o prazer de conhecer. Esse aqui foi lá na Comic Con, que são tirinhas também, que saem principalmente no Facebook, que é da Anésia, né? Do Will Leite. Ela é conhecida aí, uma velha bem rabugenta. Já vi, uma versão vovó do JJ Jameson, né? Deixa eu mostrar algumas tirinhas mais próximas. Bem rabugenta mesmo. E o rapaz é muito, muito novo, né? E assim, escreve com uma inteligência fantástico. Então, assim, esse mercado os quadrinhos nacionais de tirinhas também evoluíram muito, né? Que merece ser citado. Exatamente. Né? Tem um outro aqui também, que isso aqui são de diversos autores, que é o Quadrinhos que Podem Desgraçar a Sua Vida. Esse ou título não, né? Eu até brinquei com um rapaz lá, esse título é que ele disse assim, eu digo, mas se esse quadrinho não me desgraçar, eu vou devolver, eu quero meu dinheiro. Ele disse, não, mas tem o ou não aqui. Pode né? ser que ele não. Então, assim, é um traço bem underground, né? Sim, quadrinhos nacionais aqui de diversos autores. Né? Muito bonito. Aline Vargas, Ana Joko, Bruna Guneval e por aí vai. Diagramação, isso. São vários autores nacionais. Então, assim, a galera vai se virando, né? Vai se virando nos 30 aí, mesmo com a dificuldade. Mas o Rafael Grampá também, que é outro desenhista brasileiro, que já trabalhou aí para grandes editoras. Tem o Ivan Reis, que trabalhou muito tempo aí para DC Comics, acho que ainda trabalha, ainda desenha alguma coisa. Então, assim, tem tanto, digamos assim, o Mike Deodato, esse aí é hoje talvez uma das principais referências. Trabalhou para Marvel, para DC e tal, nessa questão de mundo de super-heróis. Muito bonito, desenho, os desenhos são muito bonitos. Exatamente. Então, assim, a estética muito. Exatamente.
Então, assim, o Lourenço Mutarelli, esqueci o nome agora. Mutarelli, acho que é isso, deu branco agora, desculpa. Que foi que escreveu o primeiro romance, O Cheiro do Ralo, que depois foi adaptado para filme. Para filme, né? Filme muito interessante. Exatamente. Então, assim, tem nomes, tem expoentes aí nos quadrinhos nacionais, tanto no meio underground, quanto já indo para o mainstream. Exatamente. O pessoal já para os Estados grande Unidos, exatamente. Aí do quadrinho mundial. Como eu disse, não está fácil esse mercado, mas já foi pior, né? Hoje já tem uma abertura maior, né? A mídia social ajudou muito nesse sentido. Sim. E aí eu acho também, não sei se você pensa da mesma forma, que tem algo a mais nas mídias sociais que talvez há algumas décadas não existia, que é essa possibilidade de um quadrinista, um roteirista, enfim, alguém que trabalha com artes gráficas e com quadrinhos, que não teria talvez a possibilidade de chegar a essas grandes editoras. Ele consegue cavar o seu público, ele consegue ir até um público e mais outra coisa. Que vai dar ele vai ter visibilidade, e esse público talvez seja capaz de ver ali um trabalho de qualidade que há uns 40 anos ou 30 não seria isso, porque vamos dizer assim, que o trajeto até o mainstream era muito mais fechado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. As redes sociais, a mídia social, ela facilitou muito esse contato. Hoje você fala diretamente com um desenho. Você entra em contato com o Frank Miller. Coisa que pra gente ele vai responder ou não é outra coisa. Outro mundo, né? De outro mundo. Não, hoje você reclama de um desenho do cara, de uma edição, não sei o quê. O feedback é quase que imediato. Sim, né? Editoras aí já conduziram seu personagem de forma A, forma B, por conta de protesto do público, porque é imediata a reação. Isso, sem dúvida, facilitou muito. Muda. Foi uma revolução sem precedentes no mundo da comunicação, nessa relação de proximidade. Hoje ninguém mais está distante. Se estiver conectado, ninguém está mais distante. O cara pode ser um desenhista lá no Japão e você tem contato com ele imediatamente. Trocar ideias. Gente que vem lá dos anos 70 e 80 mandava uma carta, 30 dias, sabe lá se alguém lê essa tua sem carta, contar o tempo que o cara ia levar para ler, para pegar sua carta, era etc. muito difícil, né? Então, sem dúvida, as mídias sociais facilitou demais o trabalho desse pessoal. Aí acontece, no caso aqui do Will Leite, como eu citei, da Anésia, né? Que... Vou pegar aqui novamente. Que você às vezes não consegue de imediato uma grande editora, você já publica seu trabalho diretamente na internet, né? E já ganha visibilidade. Perfeito. Cara, não vai ter que ficar esperando. Exatamente. Aí já acontece acontece um processo inverso. Isso. Né? De repente você já é descoberto por conta da mídia social. E a editora vai atrás do cara para publicar de forma mais sequenciada, maior, né? Marco, e o cenário local? E os quadrinhos em São Luís? O que é que você pode falar? Qual é a real hoje dos quadrinhos em São Luís? Do mercado, não digo só do mercado, mas de quem produz, quem mexe com isso hoje aqui. Como é que está o cenário? O que você poderia destacar? Temos grandes desenhistas, temos grandes expoentes aí. Lembro agora do Beto Nicasso. Beto Nicasso, inclusive, desenhou para esse projeto da Maurício de Souza Produções, o Ronilson, o Ron. E tem outros nomes aí que me falha agora aqui no nome do rapaz que também fez parte da adaptação do trabalho da Balaiada, né? Sim, recentemente. O Irami. Irami, exatamente. Irami, desculpando aí ter esquecido aqui rapidamente. Trabalho muito importante aqui. Então assim, são nomes aí que se destacam no cenário local. Sim, né? sim. Claro que deve ter outros, que nessa hora a mente não lembra, mas ainda é também um trabalho com dificuldade, sempre é um trabalho com dificuldade. Alguns deles já estiveram, inclusive nessa edição agora, lá na mesa da Comic Con, como um dos desenhistas, isso é legal. Já foram alguns daqui convidados, sem dúvida, já são... Esse projeto da Maurício de Souza Produções é muito legal, porque eles pegaram desenhistas de vários estados, né? Fizeram a pesquisa e foram atrás dessas pessoas, e isso deu uma abertura para os desenhistas locais, nacionais. É um espaço a mais para eles poderem buscar visibilidade com um público maior, né? Sem dúvida. Saindo da sua região, da sua localidade.
E essas novas mídias? A gente está falando aqui de novas mídias, novas plataformas, do lado positivo delas, que você já acabou de citar aí, eu também concordo, eu vejo dessa forma, que é essa proximidade, esse contato quase que instantâneo, né, imediato, entre quem produz e quem é amante, quem é consumidor, enfim, é outra ponta. Mas aí eu vejo um outro lado, que eu trago aqui para a gente tentar refletir. Será que essas novas plataformas, essas mídias digitais, essas novas tecnologias, será que elas não tiraram também um pouco o lugar das revistas no plano do mercado? Ou seja, aquela revista, será que não impactou também negativamente, de alguma forma, no público que antes comprava a revista impressa, ia lá na banca e comprava? E qual você acha que tem sido a relação dessas novas gerações, que não é a nossa geração, essas novas gerações para com as HQs, em função do surgimento dessas novas plataformas, um e-reader, um e-book, um laptop, onde você não necessariamente, para ler quadrinho ou para ler um produto dessa arte, você vai ter que ir à banca e comprar a versão impressa. Entendi. Será que isso também não veio a impactar negativamente o mercado de quadrinhos? Ou não? Olha, não, eu acho que sim e não ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Acaba se reinventando, né? Quando surgiu o computador, todo mundo dizia que a TV, vamos pegar o exemplo da TV. Quando a TV surgiu, a gente que é mais antigo, diziam que o rádio ia ser abolido, né? Não aconteceu. E assim aconteceu com o computador em relação à TV também. E por aí em relação a quando surgiram os VHS em relação ao cinema, que diz que o cinema ia desaparecer e tudo, e acabou a coisa se reinventando, né? Então assim, eu acho que talvez num futuro, mas hoje em dia, acho que os quadrinhos de banca ou quadrinho de lojas, né, online, também, que é o que está mais em voga hoje em dia, porque hoje o que a gente vê muito é a questão dos quadrinhos mensais, sobretudo na questão de super-heróis. Caiu muito, hoje as pessoas, mas aí o mercado se reinventou o quê? Com as edições de luxo, capa dura, né, chamadas graphic novels. E trabalhos belíssimos. E isso, ao contrário do que se possa imaginar, mesmo as gerações atuais, mais novas, talvez pelo embelezamento da obra, né? Chama muita atenção. Chama muita atenção. Então, às vezes assim, até mais do que uma revista ao modo antigo, né? Exatamente. Então, só pedir aqui licença para pegar aqui coisas as antigas. Do passado. Olha tá aqui o exemplo aqui dos formatinhos, chamados formatinhos, 90, né? Exatamente. E anos 80 também tinha, né? 70 e tal, não sei o que. Então aqui era esse o formatinho que se encontrava nas bancas, né? Hoje em dia você pega edições. Você tem isso aqui. Mas mesmo assim, ó, é uma mensal, popular. Só que formato americano, popular, né? Que se chama. Né? E a de luxo, que são os graphic novels que eu estou chamando, exatamente são essas aqui. Né? Isso. Já vem capa dura, cara de livro mesmo. É um livro, é um comic book. Comic book, etc, etc. Então, assim, isso aqui, o produto já tem uma imagem que atrai mais, né? Então, se o cara tem essa versão é mais artística, ele só vai optar por essa aqui por uma questão financeira, que geralmente é mais barata, né? Mas ele tendo condições, ele compra a capa dura e etc, etc. Eu compro de todos os tipos, até formatinho ainda hoje. Se eu encontrar um assim então, o mercado meio que se reinventou, né? As pessoas meio que se reinventaram. E algumas pessoas, por conta do cinema, também foram às bancas em busca desses personagens na HQ. Claro, diminuiu bastante, porque, como você falou, tem a questão da leitura online, né, dos e-books e por aí vai. Isso sim, muita gente lê scan, né, baixa o quadrinho pela internet e tal, não sei o quê. Tem um programa lá para você ver. Exatamente. Mas tem gente que gosta de ter. Eu também, eu gosto caso, do físico. Não sei se é porque a gente é da antiga. Eu gosto da cor, eu gosto do cheiro. E também tem aquelas pessoas também que fazem as duas coisas. Sim, lê o digital. Lê primeiro o digital e depois vai em busca. Vai comprar o livro fisicamente porque quer, né? Gostou e disse, não, agora eu vou atrás. Porque vai colecionar. Exatamente. Então, assim, não acho que seja o fim ainda da mídia papel, banca, loja online. Também não, também não. Pode ser do futuro, mas não tão breve. É verdade. Bem, voltando aqui a um ponto que já foi tocado no início da nossa fala pelo Marco, e eu vou retomar
No dia 12 de novembro, agora nós perdemos o Stan Lee, né? E em junho desse ano já tínhamos também perdido o Steve Ditko, são 2 nomes. Os criadores do Homem-Aranha, né? Simplesmente marcaram uma época sim, brilhante, sim. Né? Não foi talvez a maior de todas, mas com certeza foi a que deve ter tido mais impacto para o crescimento da HQ no mundo, não vou dizer nem só nos Estados Unidos. Sim. E então nós perdemos esses 2 gênios daí, da cultura pop, da cultura dos quadrinhos. Eu queria perguntar para você qual você acha que foi o grande legado, o que foi realmente nessa história da non-arte, o grande legado que o Stan Lee deixou para a gente. Eu acho que o grande legado foram suas criações, né? A Marvel já existia, ao contrário do que muita gente pensa, Stan Lee não criou a Marvel. Sim, perfeito. Né? Ela já existia. Só que ela lidava mais com histórias de monstros, alguma coisa assim, ainda não tinha... Já existia o Capitão América, já existia o Namor, mas realmente a revolução que o Stan Lee, quando traz a sua primeira criação, que é o Quarteto Fantástico, né? Uma família com superpoderes, né? E com problemas do dia a dia, o Tocha Humana com o namorado, o Reed Richards com o casamento ali, noivado, casamento com a Mulher Invisível, o Coisa, o Ben Green que se torna uma criatura de rocha, de pedra, né? E tem que conviver com isso. Tem um drama, então, né? assim, o Stan Lee traz o lado humano para mais próximo dos super-heróis. Né? Então você tem um Homem-Aranha ali que gruda na parede, que sobe, que enfrenta grandes vilões e tudo. Mas como Peter Parker, ele tem problemas na escola, é a tia que é doente, o tio que foi assassinado. É um cara que não tem então, dinheiro. Então, assim, as pessoas começam a se identificar com os personagens, principalmente com seus alter egos. Claro, né? Eu não tenho esses superpoderes, mas eu passo pelo que o Peter Parker passa. Aluguel do apartamento, problema com a namorada, bullying, por aí. Então, assim, foi de imediato uma identificação muito próxima com... Ele humanizou os heróis. E isso os trouxe para mais próximo, né? Público, os trouxeram para mais próximo, trouxe para mais próximo os super-heróis. Então, e assim, e mesmo com personagens como o Hulk, por exemplo, também criação do Stan Lee, você se identificava com o Banner, né? Com o Bruce Banner, que também um cara frágil, que não podia ter aquele relacionamento com a Beth Banner por conta da Beth Ross, por conta da maldição dele ser o Hulk, depois veio até casar com ela depois e tal, mas enfim, você se identificava com esses personagens, né? O Thor, ele teve uma sacada brilhante, porque Thor já existe da mitologia nórdica. Sim, ele foi buscar. Né? Ele foi buscar, também humanizou, transforma um personagem que era arrogante lá em Asgard, etc, etc, e Odin vai lá e o condena a ser um pobre mortal, médico, mas deficiente, que se transforma isso não é tratado nos filmes, mas é assim nas HQs, né? Ele tinha que bater a bengala para se transformar no Thor. Ele é um advogado. É médico. E aí tinha que cuidar, o Demolidor. E ele tinha que cuidar. Outra sacada também, que foi o Demolidor, um deficiente visual, né? Nesse momento eu não consigo me lembrar só ele como super-herói. Morava num bairro terrível, na cozinha do inferno, lá em Nova York, etc, etc. Que também tinha uma belíssima namorada. Teve várias belíssimas. O Tocha Humana e o Matt Murdock são os caras bons de namorar. São. Eles encontram boas. Eles sabem escolher. Na verdade, eles não escolhem, do ponto de vista estético, né? Porque o Demolidor, ao contrário, ele tem muito problema com as namoradas, verdade. Sempre encontra garotas bem, né? problemáticas. Elektra, Karen Page, que vendeu a identidade secreta dele, etc. Ele não dá sorte com a... Não, ele é um imã humano para problemas quando se trata de mulheres. E é isso. Então, muito bem. Aí voltando, né? É o grande legado do Stan Lee. A humanização. Isso lá nos anos 60, quando surgem esses super-heróis, né? Se contrapondo. É quando a Marvel chega e realmente se contrapõe assim com a DC Comics, que já tinha seus super-heróis estabelecidos, Superman, Batman e etc. Mas esse lado mais humano, né, e às vezes até cômico, sim, cômico, tem muito da Marvel, com o Homem-Aranha, com as criações do Stan Lee, é o grande legado e não se trata de ser melhor ou pior do que a DC, são coisas diferentes, né? Mas eu acho que é o grande legado.
E com o Steve Ditko ele fez uma parceria que os dois são pais do Homem-Aranha e do Doutor Estranho. Doutor Estranho. Um personagem também muito interessante. Acho bem interessante. Agora a gente vai voltar para a filosofia. E para você, quais são, dentro desse contexto, quais são os personagens que melhor trabalham dentro das suas histórias, dentro das suas... Questão filosófica? Das suas trajetórias, jornadas da questão filosófica, que você pode lembrar aí para citar aqui para os nossos... São vários, são gigantemente vários que posso até cometer o erro aqui de esquecer algum. Mas vamos lá. Surfista Prateado. Surfista Prateado, sem sombra de dúvida, um dos mais filosóficos. Mais dele, né? Tem uma pegada existencialista muito forte. Né? Sempre questão, lá num tempo, quando ele andava preso na Terra, com a barreira invisível que o Galactus criou em volta dele, em volta da Terra. Ele sempre questionando a condição humana, né? Que nós tínhamos todas as riquezas naturais, um planeta formidável e não sabíamos aproveitar. Perfeito. Vivíamos em guerra, vivíamos com ódio, querendo destruir. Porque embora ele tenha um poder colossal, cósmico, né? O Surfista Prateado é praticamente capaz de fazer tudo com os átomos e etc, etc. Seria quase um Dr. Manhattan lá do DC Comics, do Watchmen, que a gente vai já comentar mais na frente. Mas ele é um sujeito perturbado, assim... com sofrimento, principalmente em relação à raça humana, esse inconformismo que ele tem. Então, assim, o existencialismo dele perpassa pelo outro, e um outro que não é da espécie dele, que é o ser humano, né, já que ele é de outro planeta. São muito mais então, assim, ele tem uma compaixão, ele tem uma identificação gigante, né? Gigante com o ser humano. Enorme, exatamente. Né? Então, estava sempre protegendo a Terra do Galactus não destruir o planeta Terra. Então ele é reconhecidamente como um dos personagens mais filosóficos dos quadrinhos. Né? O Dr. Manhattan, de Watchmen, que a sagrada obra Watchmen da DC Comics, eleita pela revista Time como uma das 100 maiores obras da língua inglesa, o único quadrinho a figurar nessa lista. E o Dr. Manhattan também com uma pegada existencialista, aí eu diria muito, mais nihilista. Muito pesado. Né? Tem uma parte lá no final, para não estragar aqui quem nunca leu o Watchmen, eu recomendo. Mas é altamente... Filme, né? Exatamente, tem um filme também que foi adaptado. Que é bom, exatamente. E ele assume uma postura nihilista muito forte. Claro, né? De não se importar, não tá nem aí para nada. Ele está em outro nível, ele fala isso para Lauren, né, que é a namorada dele lá. E não se importa mais se ela está com outro, se está traindo com o mundo, se alguém está com câncer, se não está, e etc. Tanto que ele é acusado disso, de estar causando câncer nas pessoas, e ele se refugia em Marte. Né? E tem umas 2, 3 páginas lá que é o que ele se refere a milagres termodinâmicos, onde ele está muito mais vinculado e preocupado com a questão filosófica do universo e do poder dele, do que necessariamente se importar com o sofrimento humano, com isso. Aí ele assume realmente uma postura nihilista e é um personagem muito filosófico nessa vertente. Outro que eu não poderia deixar de citar, que é o meu super-herói predileto, é o Demolidor. Né? Também um personagem muito filosófico, sobretudo na questão da moral, da ética. Embora a gente poderia falar de existencialismo também, porque ele é sempre um sujeito depressivo, sempre um sujeito envolto no sofrimento, mas é um sujeito muito ligado à questão da moral. Se cobra, né? Exatamente, se cobra demais. Teve uma criação católica muito forte. Sim, que isso pesa muito pesa nele. É advogado e à noite está burlando a lei, fazendo justiça com a própria mão. Uma contradição. Já teve muitos problemas em relação a isso, quando a identidade secreta dele foi revelada. E é um baita personagem para você trabalhar a questão jurídica, digamos assim, moral, ética. Moral e ética e direito. Tá com o Demolidor. Né? Você vai ler os quadrinhos dificilmente, principalmente depois do Frank Miller. Do Frank Miller em diante. Né? Então, esse é um outro personagem filosófico muito importante. No próprio Watchmen, a obra toda é uma filosofia. Né? Cada personagem ali tem uma pegada, como o caso do Rorschach, né? Que também a gente poderia dizer também uma espécie de niilismo, mas num sentido mais proativo, né? Com a questão do caos, anarquista, digamos assim, né? De violência, de resolver. O comediante também assume uma postura filosófica de questionamento em relação aos outros personagens também,
como tem uma determinada passagem lá que ele comete um assassinato e questiona o Dr. Manhattan, que o Dr. Manhattan se espanta com aquilo e diz, você tinha o poder para evitar e não evitou. Né? Então não adianta agora ficar me criticando, alguma coisa assim. Então o Watchmen tem passagens belíssimas de cunho filosófico.